Ei, aqui é a Iana Coimbra, jornalista, pesquisadora, doutora em comunicação, escritora, mãe, leitora compulsiva e este é o podcast Aqui Tem Textão. No episódio de hoje eu vou conversar com a Sabrina Abreu, que é jornalista, escritora, mas eu vou deixar ela se apresentar de verdade. Sabrina, que bom que você está aqui, muito obrigada. De qual parte do mundo você se encontra hoje? Porque a última vez que a gente se falou, você estava em Israel, depois você está em Ponte Aérea, por onde você anda? Estou em São Paulo, na minha casinha, Santa Cecília. Estou aqui. E o que você tem feito? Se apresenta pra gente. Quem é você? Quem é a Sabrina no final das contas? Que eu tô olhando aqui, acho que as estantes, elas falam muito de quem nós somos. Ai, deixa eu ver o que está pegando nessa aí. Olha, tem bem um Ó, Israel grandão ali, então é um já é uma spoiler dica. muito grande dos lugares É. por onde você anda. Tem um Israel gigante. Tem um coração muito grande ali atrás também, que por acaso, inclusive, eu tenho um coração desse. Ah, eu amo! Que bom que você tem, Ana! Nossa, isso é de outra encarnação, diria assim, de quando eu colava lambes, né, em Belo Horizonte, quando eu morava, eu sou de BH, amo de paixão. Morei aí até 2016, quando me mudei para São Paulo, estou aqui até hoje. E aí eu e as minhas amigas, a gente colava esses corações escrito frágil, assim, em várias línguas, pelas ruas da cidade, assim, enfim, uma coisa aí que eu fiz muito tempo atrás, aí depois rolaram uns cartazes, uma almofadinha, e a almofadinha é essa aí, tá ali atrás. Mas você me fez a pergunta que a lagarta fez para a Alice, né? Quem é você? E é muito louco, assim, porque é claro que aqui também, né, a gente é amiga, mas nesse momento aqui a gente está dividindo também alguma coisa que da ordem profissional, né? Então o mais certo é falar logo de trabalho, assim. Não, pode Eu sou falar o que você jornalista. quiser, porque Eu sou jornalista. eu adoro, um parênteses, eu adoro essa coisa, assim, dessas relações de amizade, que também vai para o profissional, mas que continua amizade, e eu acho que a Exato. nossa relação é muito isso, assim, né, eu te conheci no colégio, né, Então, vamos lá. Eu adoro isso também, porque tem até um texto meu sobre isso, porque assim, em todo lugar, né? Mas assim, em São Paulo, acho que para mim é muito característico, porque aqui as pessoas sempre, quando assim te conhece, pode ser em qualquer lugar, pode ser tipo numa festinha, pergunta o que você faz, assim, é meio como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida. E é engraçado, eu tenho uma sobrinha de 7 anos, Olivia, maravilhosa, Olivia Haruka. Ela tem o nome composto porque o pai dela é japonês, então é um nome brasileiro, um nome japonês. E ela, imagina, criança, né? Você tem filhos lindos e tudo. É, quando a criança vai te fazer uma pergunta, ela não está nem interessada numa coisa dessas. Ela pergunta logo. Sei lá, qual que é o seu suco favorito, sabe assim? Se você fosse um bicho, o que você gostaria de ser? E a gente vai perdendo essa naturalidade quando a gente fica mais velho, assim, né? Em Belo Horizonte, que é uma cidade diferente, porque apesar de ser uma cidade muito grande, a maioria das pessoas ou são de BH ou elas são mineiras, até hoje ainda é, né? Claro que tem muita gente fora, mas ainda é assim. A gente tem outras formas de começar a conversa, uma delas é essa coisa do colégio, né? Muito engraçado. Onde você estudou? Porque aí já diz um monte de coisa sobre a pessoa, né? Já vai mapeando, assim. Qual bairro Mas, você enfim, mora? nós duas somos boas ex-alunas do Colégio Batista. Aposto que você era melhor aluna do que eu, porque eu era Não, terrível de bagunceira, Jesus. não, a gente pode até desconstruir isso um pouquinho aqui para frente, assim, não era boa aluna, sinto Não muito. era, não, Ian, não, meu Não, Deus, você engana direitinho. Não, não, então, engano. eu tomei uma bomba, né, na oitava série, Mentira! coitada da minha mãe, pagava colégio. Gente. E aí meu pai, né, enfim, falou, nossa, meu pai era bravo, assim, queria me esganar, eu acho. E aí, com razão, né? E aí, eu até estava um dia desses brincando com os meninos lá do meu trabalho, falando assim, que aí no outro ano, porque é muito raro o repetente no colégio, no Sim. Batista, e mais ainda menina. Aí que no outro ano eu cheguei na sala, tipo Gangsta Paradise, assim, sabe? Andando assim, tipo, uau, achando que estava arrasando. E eu não me arrependi na época, assim, sabe? Eu só levei assim, aconteceu, enfim. E E por foi que você tomou puramente. bomba? Desculpa, por que você tomou bomba? O que aconteceu? Porque Então, geralmente tem um eu, a- acontecimento, assim. e Não na tinha. oitava série, que teoricamente é uma série mais fácil. Olha, eu vou te falar, eu era muito tagarela, eu não sei, nunca procurei ter diagnóstico nem nada, porque eu realmente acho assim, se eu tiver alguma coisa, TDAH e tudo, eu meio que aprendi a viver com ele, e eu não vou. Assim, um dia eu até peguei uma guia, gente, para fazer um teste, perdi, que é meio piada pronta, né? Mas assim, mas eu acho realmente que talvez na época do colégio eu tivesse alguma coisa assim, porque eu era muito inquieta, muito tagarela, além da conta. Então, por exemplo, eu lembro que o Batista era muito careta, assim, né? Muito rígida, Muito. né, Iana? Demais. E Escola aí eu lembro que religiosa, eu né? ia. Confessional. Você tinha que pedir licença para o banheiro, até não sei que série, ou todas.
E aí eu lembro, assim, que todas as aulas eram aulas de 50 minutos e algumas eram 2 seguidas, gente. Que tortura para quem é adolescente. E aí, eu ia ao banheiro em todas as aulas, porque eu não conseguia ficar sentada o tempo inteiro. E aí um dia no conselho de classe eles, sei lá, de algum jeito eles deliberaram sobre isso, assim, tipo, o que tem essa aluna que vai ao banheiro e tudo? Aí foi descobrir, veio perguntar se eu tinha algum problema na bexiga, pensa. E eu falei, não tenho, eu só gosto de levantar e tal. E aí eles falaram, não, mas você não pode sair assim em todas as aulas. Então, assim, realmente eu acho que eu era muito inquieta e é isso, assim. Não Aí todo sabiam mundo... lidar com você. Ou eu não sabia lidar com o mundo do jeito que ele era configurado e tal, né? Enfim, mas eu sou muito tagarela mesmo, eu sei que eu sou. Eu tendo a me dispersar, enfim, aí no colégio sendo um problema, e é isso. Mas não é engraçado pensar, assim, né? Então, a gente já entendeu que essa conversa vai ser completamente dispersa, né? Já começou completamente louca. Já começou pessoas malucas Até conversando, agora, exato. indo e voltando. Mas como que isso acaba se conectando com a profissão e os caminhos profissionais que você escolheu? Ou seja, já estava ali, ó, ali já tinham Tá, pistas, sinais da pessoa que você seria na vida adulta. E às vezes a escola exato. naquele momento não conseguiu ler. Exato. Porque assim, eu amo, inclusive amei minha experiência no colégio, foi muito legal. Eu adorava a minha vida lá, adorava o colégio mesmo, meus amigos. Mas é igual eu tô dizendo, era uma escola muito tradicional, né? Que tinha um tablado, assim, não só para você chegar melhor ao professor, mas era uma dica assim, o professor está acima. E eu acho que realmente, em grande medida, o professor está acima mesmo. Não vejo problema nisso, não, porque ele está ali na condição de uma pessoa para te ensinar. Embora também ele possa aprender, né, no meio do processo. Enfim, tô aqui viajando, mas o negócio é que realmente, assim, para alguém como eu, que era muito assim, comunicativa, eu acho que era difícil aproveitar certas aulas, assim, tipo de exatas e tudo, que você tem que ficar prestando muita atenção, que você tem que depois que fazer exercício repetitivo. Então, assim, eu lembro que nas aulas que eram de literatura ou de português, ou mesmo as de biológicas, que era muito legal o colégio, né? Tinha secação de sapo, Laboratório. assim, nem acho certo, mas enfim, assim, nem acho assim, não sei se é certo, porque assim, a gente não estava fazendo uma coisa a favor da ciência, dava para aprender talvez de outro jeito, enfim, pobre do sapo, mas a gente fazia isso lá, mas tinha laboratórios muito legais, né, Iane? Então, assim, essas coisas mais ágeis, assim, eu adorava, mas aí, realmente, essa coisa de ficar parada lá, entender o que era um mol, até hoje eu não sei direito o que é um mol, o Eu círculo acho, trigonométrico. eu não lembro, eu acho que eu não ouço a palavra mol tem 25 anos. Eu não sei nem de Pois qual é, disciplina que olha isso. que alegria, Que olha que disciplina? alegria. Era para eu ter lembrado isso a qual É disciplina? Eu não química, sei. química Química, orgânica, eu acho, sei lá, também não lembro. é. Mas essa questão eu acho tão engraçada, porque assim, o negócio falando que você era inquieta, que falava muito tagarela. Eu também era essa pessoa, e escrevia muito na época da escola. Exato. Tá vendo? A gente só não era muito amiga naquela época, a gente tem uma diferença de É idade. que a gente tem diferença de idade e de série. Sério, 2 séries abaixo de mim, não era isso? Eu tenho Ah, 42. eu tenho 40. É isso aí, ó. Aí, 2 ó. séries, exato. Aí depois ficou uma, né, porque eu tomei uma bomba. Mas era isso, assim, eu também não conseguia. E eu lembro de uma professora de química que virou para mim uma vez e falou, depois, né, quando eu já tinha formado, tal, eu estava na faculdade de jornalismo, ela veio me pedir perdão, porque ela falou que eu fui uma grande frustração na vida dela, porque ela tinha dado aula para minha irmã mais velha, porque Ai, aqui em que casa era muito justo. assim, gente, as três, né, porque nós somos três da primeira leva de filhas e depois vieram mais duas filhas quando eu já tinha 20 anos. Mas de nós três, era muito aquela configuração da família clássica do filho mais velho, a filha mais velha ser estudiosa, aquela que é exemplo, que tira boas notas, que chega em casa e estuda, a do meio, que é essa pessoa meio sem lugar no mundo ali, né, a perdida, e a Isa caçula, a bonitinha, a fofinha, a linda, e sinceramente eu acho que é assim até hoje, tá? E aí, então assim, ela falou assim, olha, você vai uma frustração, porque a Yara era brilhante, e minha irmã é brilhante até hoje, Gente, mas que loucura. Gente, tá vendo? Eu estou dizendo, assim, são muitas injustiças, né, que a gente... Vidas tagarelas importam. E você vai ter um lugar no mundo, tanto que a minha irmã é executiva de uma Exato. multinacional japonesa, que não sei o que lá, né? A Isa é pastora, lidera mulheres, um monte de coisa, e eu, essa pessoa, continuo sendo essa pessoa que está É uma falando. estrela, você é uma estrela, Eu sou é uma pessoa que isso. fala, continuo tagarelando e indo nesses lugares. Então é muito engraçado a gente ver que os sinais de quem a gente vai se tornar lá na frente, na Estão infância, todos lá. todos lá. É. Porque, por exemplo, a gente está falando do colégio, Ah, desculpa, interrompi. Tá não, vendo? Já pode começou. tocar. É duas tagarelas num podcast, é Exato. assim, ó. Vai, pode falar, minha amiga. Mas uma coisa que rolava no colégio é que, assim, por exemplo, eu sempre apresentava os trabalhos, Exato. eu fazia redação, eu meio que trocava, assim, então, tipo, os meninos me salvavam em exatas, e aí eu ia fazer redação, já fiz redação mesmo tema, sei lá, para 5 pessoas, para mim era tranquilo, eu sentava lá e papapá, meio Chico Xavier, assim, sabe? Transcrevendo, assim.
Então, é isso, assim, você tem já os seus talentos. E também tem uma coisa que aconteceu comigo logo nessa época, assim, que eu lembro que eu fui fazer teste vocacional, a gente fazia, né, no segundo É. ano, assim, e aí eu fui fazer, e aí me disseram, olha, a psicóloga, né, você tem uma coisa engraçada, que você tem, tipo, uma área sombra, assim, que você tem, tipo, as coisas que são, que você poderia fazer e tal, e você tem aquelas que, assim, é tipo, jamais e tal, enfim. Não tem muito, era meio, em outras palavras, assim, você não tem muito para onde correr, assim, sua área de atuação você tem que escolher aqui. E eu realmente, desde sempre, tive essa intuição, assim, de, em vez de buscar me aprimorar naquilo que eu não era boa, que no máximo eu ia virar uma pessoa medíocre naquilo, eu realmente corri atrás de fazer aquilo que eu já sentia felicidade, já era boa e queria ser melhor naquilo, sabe? E acho que foi um acerto, assim, veio realmente da minha dificuldade de atenção, e mesmo de um outro tipo de inteligência que eu não tive para exatas, por exemplo, ou mesmo para os esportes eu não era boa e tal. E eu fui para outra coisa e me dediquei àquilo e amei aquilo e não importa. Assim, até hoje, sei lá, se eu tô com um relógio de ponteiro, eu fico nervosa na hora de olhar as horas, juro para você. De verdade, é nesse nível. Mesmo, juro. Mas é isso, assim, mas também foi rápido para mim essa. Me apaziguei, sabe? Falei, ah, beleza, eu não sou bom numa coisa, sou bom em outra, vamos embora, assim. Eu acho que isso é um jeito também que indico. Eu acho que foi um bom jeito Deu de viver com certo. as minhas deficiências. É. Contanto que você saiba que você também tem suas potencialidades, assim, tudo certo, é. Ó, para mim, eu vou te falar assim, eu acho que a educação avançou muito ao longo dos anos, né? Mas para mim me trazia esse sofrimento, assim, né? Então, assim, quando eu entendi que matemática era uma coisa que eu não me dava bem, física, exatas, né? Não me dava bem, e eu me dava bem nas outras disciplinas, me dava esse sofrimento, essa frustração, assim, de, ai, por que que nisso eu não sou boa? Por que nisso eu não sou boa? Ah, E aí, você tinha essa dor. eu tinha, porque Ai, nossa, entendi. É, não, gente, eu não tinha, olha, cara de pau, esse que é o negócio pra mim, que é muito louco. Eu não tinha, tipo assim, eu sabe o que eu tinha. tinha? Eu tinha uma esperança diária, eu ficava pensando assim, não, um dia eu não vou mais ter que estudar isso, assim, juro. Eu ficava pensando assim, um dia isso vai passar, e eu vou fazer as coisas que eu gosto de fazer. E aí eu me lembro quando eu entrei na faculdade de jornalismo, porque assim, eu queria escrever. E aí, assim, não tem um curso seja escritor, até hoje em dia tem, né? Mas não tinha Mas na acho que época, assim, graduação não tem, né? Eu acho que é, geralmente eu acho que não, acho que é especialização, é verdade, é escrita criativa, no final das contas, enfim, que é incrível, inclusive tem uma super amiga que é uma referência nisso, enfim. Mas aí, falaram, olha, eu pensei, vou fazer jornalismo porque eu quero escrever. E foi muito bom mesmo, o jornalismo serviu muito para mim em relação a escrita, em relação a tudo na minha vida, é um curso que eu amei fazer, e que eu, se tivesse que escolher 1000 vezes, escolheria 1000 vezes jornalismo, eu adorei. E aí eu me lembro direitinho, assim, que a primeira vez que teve a primeira festa, assim, churrasco no seio da faculdade, eu adorava o colégio, mas assim, as músicas que tocavam não eram as músicas que eu gostava. Tinha essas coisas, assim, né? Porque é muito mais misturado. E aí, quando eu fui pro churrasco do jornalismo, assim, tipo, primeiro que nas aulas eu lia as coisas que eu amava, eu entendia as coisas, e minha cabeça assim, uau, meu Deus, é isso. E aí eu lembro que também na primeira festa que coroou, assim, esse primeiro momento, que eu me lembro que era assim, tocou um monte de música que eu gostava só, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu achei meu lugar, eu achei as minhas pessoas. Então é isso, assim, às vezes demora um pouco, mas a gente se tiver sorte, né? Claro, também está falando de vários privilégios, assim, né? Mas aí a gente encontra, né? e Esse de poder, lugar. no nosso caso, a gente pôde escolher, né? A escolha É, é muito. graças a Deus, é. E aí, então tá. Exato. E aí, final de contas, se apresenta hoje. O que você tem feito hoje? Então, olha, eu sou jornalista, sou escritora, como você disse. Eu trabalho numa organização que é ligada a Israel. É nessa hora que muita gente vai jogar uma pedra na minha cabeça, porque eu sei que o povo está com um sentimento anti-Israel muito grande, mas justamente essa organização que se chama Stand With Us, ela existe para poder educar sobre Israel e qualificar o debate a respeito. Assim, não é para poder mostrar Israel é o país das maravilhas, não, mas é para mostrar, é um país que merece existir. No final das contas, se você for pensar, o único país, pelo menos que eu tenho notícia, que as pessoas falam assim, devia acabar com esse país não devia existir, é Israel. Quer dizer, a Rússia está em guerra com a Ucrânia e as pessoas não falam, a Rússia não devia existir. A Síria está em guerra civil, o Iêmen está, né, num alto conflito interno, Sudão, ninguém fala, o negócio era acabar com esse país, começar de novo, levar os sudaneses para outro lugar, ninguém fala isso. Mas em relação a Israel, eles falam. Então, por isso que existe essa organização. E eu morei em Israel quando eu era bem mais nova, morei no kibbutz, foi uma experiência maravilhosa. Morei em Jerusalém. Então, eu tenho toda essa história com o país e eu trabalho nessa organização. Então, isso é uma coisa. Um E muito. parênteses.
Tem quanto tempo que você está trabalhando nessa organização? Era algo que já veio antes do conflito, né? Bem antes. E, na real, assim, eles abriram aqui no Brasil, já tinha em vários lugares do mundo, e quando eles abriram, eles me convidaram. Então, eu tô desde 2018, desde que abriram que eu tô lá. E, mais recentemente, eu adquiri um outro chapéu, que é do áudio. Estava até conversando com você, né? O tanto que o audiovisual é diferente de só escrever, e tanto que é mais complexo e tudo, porque você tem uma super fala de um entrevistado, mas tem um monte de ruído, não dá para usar, não dá para usar. É como se ele não tivesse falado. É diferente de quando no texto, né, que você pode salvar de qualquer forma, ou, sei lá, você não tem imagem para cobrir, como você estava dizendo, né, para mostrar aquilo, não adianta só falar, tem que mostrar. Então, quando surgiu a guerra agora, em 7 de outubro do ano passado, Israel foi atacado e tudo, aí declarou guerra a Hamas, começou a guerra, essa corrente de guerra em Gaza, infelizmente, que é uma tragédia. E aí, a Band estava atrás, o Grupo Bandeirantes estava atrás de repórter em Israel. E eles me perguntaram, já que eu conheço um monte de gente lá e tal, e eu liguei para uma amiga minha, a Dani Kresh, que durante muito tempo foi repórter da Globo News, mas ela não podia, não queria também, acho. Aí ela me indicou uma outra pessoa, eu liguei para a pessoa estava fazendo para outro canal, aí liguei para mais uma, também não deu. Aí eu tive um estalo, eu falei, tá, mas e se eu for? Aí perguntei para eles se ia ter conflito, e eles disseram que não, porque deliberaram lá primeiro, me deram a resposta que não, porque eles realmente iam querer alguém que já estivesse lá, eles não iam mandar alguém. Então a pessoa que está lá, provavelmente, ela já tem uma relação com o país também, assim, né? E sem contar que o Ian Boechat, que é um repórter muito legal da Band, ele já ia para lá para cobrir territórios palestinos, então assim, não ia ser só essa pessoa lá falando de Israel. Então eu fiz de lá, então cobrir uma guerra nunca estava, assim, sempre quis, mas não era nenhum sonho que estava vivo em mim, assim, que depois com o tempo de carreira eu fui me apaixonando por outras coisas e achei que isso nem fosse rolar na minha vida, e aí de repente aconteceu. E enquanto eu estava lá, eu senti assim que o vivo é muito legal, é uma adrenalina, você conhece isso muito bem, eu até então não conhecia, que entrar ao vivo na televisão, meu Deus. Mas ele, para mim, tem a função muito incrível de informar aquilo que está acontecendo naquela hora, mas deixa a desejar o contexto, né? Porque não dá para fazer as duas coisas. Não dá. E aí eu conversei com a chefe de reportagem aqui, depois que eu voltei para lançar o livro com o Ronaldo Fraga. Vamos falar disso também. Daqui a pouco a gente abre essa. E aí, quando eu voltei, eu falei, olha, eu queria muito fazer uma coisa lá, com contexto e tudo mais, e aí me deram o sinal verde, eu voltei em janeiro para fazer isso, e aí eu fiz um documentário que se chama Ainda é 7 de Outubro, que vai estrear em brevíssimo, se Deus quiser, na Band News, e eles têm um stream também que chama Band Play. Então, é isso, assim. Então, é isso. Aí, não sei, acho que não tem muito mais hoje em dia, quase, né? O que você faz, o que você é, assim. As coisas vão se acumulando e mudando, né? É muito contemporâneo isso, assim. Então, é isso. Agora é isso. Aprendi de documentarista e é isso aí. Eu adorei o que você falou dessa questão do chapéu, né? Você falou assim, olha, eu recebi esse chapéu do audiovisual. Porque é legal essa ideia, essa concepção de vida de que a gente usa chapéu. Cada hora a gente está com um chapéu diferente na cabeça, e desenhando algo diferente, e a gente traz para a vida da gente também os aprendizados de cada estação. Por exemplo, você falou do kibbutz, quando você morou lá. Sim. Eu tenho aqui o livro que você escreveu. De que ano que ele é? 2017. De 2017, que é o livro O Último Kibbutz. Mas não foi o seu primeiro livro, mas esse livro aqui, para falar dele, é um livro delicioso, e aí você me mandou ele junto com esse... Obrigada. Coração lindíssimo, que eu guardo com o maior carinho aqui, assim, tá, que tá na minha estante aqui, tá na aba dos livros dos amigos, eu criei uma Ai, que amor. Amigos. E é um livro em que você mistura um pouco da história do que você viveu lá, mas também com contexto e outros elementos. Como é que foi essa coisa de transformar uma vivência sua pessoal numa história e publicar, e de um assunto que é muito sensível, que a questão de Israel sempre é uma questão sensível? É muito, né? Olha, você vê, primeiro que sim, é autoficção, às vezes tem gente que pergunta, mas você é a Sofia, que é a personagem principal, que assim como eu, coincidência, ela viveu num kibbutz, ela foi voluntária, ela namorou um americano, então tem várias coisas em comum. A parte do namoro é verdade? Também é verdade, é verdade. E aí eles me perguntam, e aí a minha resposta é sim, acho que uma parte de mim é Sofia, mas eu também sou o Simon, que é o senhor, né, o idoso lá, que é o pioneiro do kibbutz, e também sou, sei lá, o próprio kibbutz na história. Quando você escreve, é igual um sonho, assim, na psicanálise, você é todos os elementos, assim, né, você é a pessoa sentada no tapete, você também é o tapete. Então,
é isso, mas eu tenho muita alegria. Esse livro é um romance, é meu primeiro romance. Na minha vida eu sempre amei ler ficção, assim, para mim é a maior riqueza da minha vida, assim, claro que tirando as relações humanas, né, mas, sei lá, se eu tivesse que escolher uma coisa, um prazer, assim, mais do que tudo, assim, mais do que viajar, mais do que qualquer coisa mesmo, assim, eu acho que ler ficção quando você está muito apaixonada é, assim, pelo personagem, pela história, não tem nada melhor, e eu sempre sonhei ser capaz de fazer isso também, assim, sabe? Então eu fiz esse livro, mas estava dizendo como que tudo relacionado a Israel pode ser complexo. Quando o meu livro anterior a esse se chama A Voz do Alemão, é um livro que eu fiz com o René Silva, que é uma pessoa porque eu sou totalmente apaixonada, né? O grande comunicador do Complexo do Alemão, empreendedor social e tal. E aí eu ofereci para a mesma editora do livro do René para lançar esse romance. Falei, olha, agora eu estou escrevendo ficção, queria saber se vocês topam lançar. Mandei para eles o original, eles toparam publicar. O que a editora fez? Mandou para um parecerista externo, e o parecerista, pasme, falou assim, que eu tinha que mudar a história, porque não tinha nenhum palestino no kibbutz. Aí eu falei, gente, não tem palestino no kibbutz, não existe. Eu falei, o kibbutz é um lugar de judeus israelenses, assim. E aí foi uma grande confusão, no final das contas o livro não foi lançado por essa editora, foi lançado por uma outra editora menor e tal, e é isso, assim, sabe? No final das contas eu sofri uma censura, né, por escrever sobre Israel, ficção, então é tudo relacionado a esse tema, levanta muitas suspeitas e paixões. Por um lado, como eu já estou me relacionando com esse assunto há muitos anos, eu digo que estou acostumada, mas por outro lado é sempre meio dolorido, sabe? Porque igual agora mesmo, já tem 5 anos, 5 meses, Deus me livre, 5 meses de guerra, e tá todo mundo estressado com isso, eu estou muito. E às vezes as pessoas te cobram de um jeito como se você tivesse poder para fazer. Por mim, eu libertava todos os reféns agora, eu acabava com o Hamas agora e colocava paz em Gaza agora e alimentava todas aquelas pessoas e fazia com que elas todas fossem felizes. Inclusive, eu já criava 2 estados e resolvia a questão, mas as coisas não são assim, né? Então, enfim, é isso, assim, como que eu sou jornalista, né, de formação, e como que a realidade, ela interfere em tudo na nossa vida, né? Não tem muito para onde correr quando você fala de Israel, até ficção você é cobrada de uma forma excepcional, assim. E uma coisa que eu acho interessante, assim, do seu livro, você abre com uma frase aqui. Antes você dedica a Sol Gomes. Quem que é Sol Gomes? Nossa, essa é uma pergunta linda, assim, obrigada até. É o seguinte, eu tinha uma... agora eu vou chorar. Eu tinha uma prima, ela morreu de câncer em 2018, e ela se chamava Sofia. Ela era uma prima, assim, ela é a prima, filha da minha prima da mesma idade que eu, então eu era muito apaixonada por ela, ela era meu bebê, assim, depois ela foi crescendo. E quando ela tinha 12 anos, ela teve câncer, ela passou um ano, assim, em remissão, e depois voltou com tudo, ela morreu aos 14 anos. E antes disso, um ano antes eu lancei esse livro, e a personagem principal já chama Sofia, então não tinha como eu dedicar para uma Sofia, eu achei que ia ficar esquisito, então eu coloquei o nome dela, seu apelido e o sobrenome dela, que era Sofia. Tipo, eu era tão apaixonada por ela, que, tipo assim, não só a primeira personagem de ficção que eu escrevi tinha o nome dela, como eu ainda dediquei o livro para ela, assim. Enfim. É uma forma de eternizar o seu amor pela Sofia? É difícil, né? Tem o que eu vejo e a Sofia, assim, além de estar tá na sua história, tá na sua dedicatória, tá no personagem. De vez em quando, assim, você resgata algumas memórias muito bonitas da Sofia nas suas redes, e você escreve, você imagina como ela estaria hoje, né? Eu já vi você fazendo algumas homenagens para ela. O que eu percebo muito na sua escrita é que você traz tudo, né, assim, a impressão que eu tenho, eu acho que a arte é muito isso, né, a gente pega muito das nossas experiências de vida e a gente traz para o papel. E aí, no seu outro livro, parece pausa, mas é travessia, você Ai, vai... estou muito chique nessa entrevista, com meus livros aparecendo, muito chique. Olha, eu queria ter o do Ronaldo Fraga aqui, que você lançou, Eu vou te mandar, no amiga. Nossa, lançamento eu não super vou. consegui ir, você fez 2 lançamentos em Belo Horizonte, mas os 2 eu não consegui ir. Vou te E mandar aqui super. foi muito bonito quando você escreveu aqui, né? Você começou a fazer isso também de uma forma muito... Se no último Kibutz você sabia que você estava escrevendo um livro, aqui você já sabia que você estava escrevendo um livro, Notas Isoladas durante a pandemia? Eu não sabia, e esse livro, inclusive, quero até comentar que é de um amigo meu, Jorge Pfeffer,
que é um homem maravilhoso, ele é um filantropo mesmo, assim, que ajuda um monte de pessoas, organizações, etc. Mas vou comentar rapidinho, assim, que eu nunca tive chance de falar, na verdade. Ele é muito discreto, e aí durante um tempo eu nem sabia direito se ele queria, mas agora eu já não sei mais, já passou um tempo, eu vou falar. É, você assim, deu dica para ele, né? Para Jorge, meu amigo e amigo dos livros, né? Ai, olha, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Olha, eu vou falar. Foi assim, eu fiz notas isoladas durante a época da pandemia, porque estávamos todos trancados em casa. Eu queria muito aproveitar para escrever um romance, mas não era capaz porque eu não tinha concentração suficiente. Comecei a escrever as notas mesmo, postar e tudo mais. E aí o Jorge gostava muito de acompanhar, ele é muito querido e tudo, estava lá acompanhando da casa dele, todo mundo isolado. Um dia saiu uma matéria, acho que no Estadão, com pessoas que estavam compartilhando espécie de diário poético. Na pandemia eu não era a mesma, era muito assim, eu não era a única, era mesmo o espírito do tempo, assim, várias pessoas fizeram ao mesmo tempo. E aí eu falei, ai, nossa, adoraria ter estado nessa matéria. Ele me mandou e eu falei, ai, queria estar nessa matéria. E ele falou assim, aqui, vamos reunir tudo e fazer um livro. Aí eu falei, ah, queria. Ele falou assim, não, reúne tudo que eu vou dar esse livro para você de presente. Aí ele me deu o livro Mentira! de presente, desse jeito, assim. Eu falei, ah. E aí acontece que eu falei, ai, Jorge, já que você tá me oferecendo e tudo, eu adoro, obrigada. Eu vou tentar ver se alguma editora tem interesse. E se ela tiver, o que a gente pode fazer é turbinar a divulgação e tudo mais, em vez de ser autopublicado. E aí foi o que aconteceu, a gente fez pelo Gulliver, e ele me deu de presente, pensa, assim. Então, gente, é incrível, assim, ele é muito, eu sou muito grata, ele é muito querido, generoso, e a gente já é muito amigo mesmo, não é por isso, obviamente, mas é muito legal, assim, como que eu acho, olha, por falar, a minha família inteira sempre fala que eu tenho muita sorte, e eu tenho mesmo, assim, sabe, nossa, eu converso com as pessoas e as coisas muito legais acontecem, assim, de ouvir uma história maravilhosa, ou de ser presenteada desse jeito, ou de ser presenteada de outro jeito, que pode ser com outras coisas valiosíssimas também, né, que é o tempo, que é a amizade, que é no nosso caso, que é um incentivo, que é um conselho. Eu tenho muita sorte, de verdade mesmo, e isso aconteceu comigo, assim, que é inusitado e foi maravilhoso. Foi um E olha presente. só, não, e o livro é lindo, gente. Onde que as pessoas conseguem comprar os seus livros? Ainda tem, nas melhores casas do ramo. Não tá. Procurar em livraria acha, tem algum link online também onde consegue comprar? Não, mas eu devia criar, né, gente? Vou fazer isso. Eu tô meio Acho. dando bobeira, eu acho. Eu vou fazer. Vou, Então você amiga. faz isso. Então você Vou faz, fazer. tá? Resolve Vou fazer, prometo. Sim. E assim, esse livro, gente, ele é lindo de um tanto, ele é lindo de um tanto porque Obrigada. vários detalhes, depois eu volto na dedicatória aqui. Então, por exemplo, aqui nessa parte, ela vai riscando, deixa eu colocar aqui na frente, ela vai riscando como os dias, né? É uma coisa quase, essa coisa do prisioneiro, né? Do prisioneiro que na cela vai lá riscando a quantidade de dias e somando os dias. E, ao longo das páginas, ela vai pegando frases, eram pensamentos seus, né? Que foram transformados aqui, algumas em indagações, outros em poesia, e de um jeito maravilhoso, com uma arte, por exemplo. Não, deixa eu pegar aqui as primeiras, que são maravilhosas. O livro, para começar, parece pausa, mas é travessia, o nome é surreal. Obrigada. E aqui no inicinho, né? Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Antes, a gente não sabia que não sabia. E aqui do lado, isso aqui, assim, é o resumo da minha pandemia, com alguns outros detalhes. Espera e faz bolos. A gente fez 852 bolos na pandemia. Eu fiz muitos bolos de cenoura. Amo. Sim. E todo mundo fez pão, né? Eu só não gabaritei por causa do pão. O pão não fiz. Não, então, espera e rega as plantas. Todos nós que resolvemos virar mãe de planta, tia de planta. Espera e corta a sua franja. Eu não cortei a minha franja, devia ter cortado. Dava tempo de crescer. Espera e acredita. E eu acho tão bonitinho que aqui no final tem até um erro de digitação, né? Espera e acredite. E aí, quando eu vi esse erro de digitação, eu achei tão legal ter permanecido esse erro de digitação, porque você podia ter corrigido isso para o livro. Mas foi sem querer, amiga, mas adorei, que agora você gostou, eu nem sabia, mas foi sem querer. Foi sem querer? Eu achei que foi intencional. Mas amo. Porque me deu essa sensação, assim, de que esse processo de travessia também era um espaço para a gente acolher os erros da gente, né? Adoro. Amiga, você viu Poesia até nisso? Eu amo. Eu amo seu olhar. E eu fiquei pensando nisso, assim, porque, por exemplo, no meu livro, ele também tem alguns erros de revisão que passaram batido. Sempre passa, gente, não tem o que fazer, juro. Ou revisava, até hoje não consegui. Ou ele revisava ou ele é publicado. As duas coisas não dá para fazer. Aí eu falei, vai publicar e vai com erro.
E quando eu vi isso aqui, eu falei, é isso, assim, algumas travessias a gente tem que abraçar os erros, não dá para poder corrigir todos os erros durante a travessia. E durante a pandemia, eu acho que a gente tinha muita vontade de querer corrigir um monte de coisa, querer corrigir o mundo, querer corrigir o outro. A gente Sim, achava que todo mundo ia sair melhor, e dada a sim. quantidade de guerra que a gente está vendo aqui depois de tudo, não melhoramos nada. Não, melhorou nada, gente. Eu vou falar, olha, nada eu não digo, eu acredito que a gente, na nossa vidinha, pode ser que várias pessoas tenham melhorado. Eu realmente acho, sinto em mim mesma isso, porque eu realmente sinto que eu me dei assim, meio que meti o louco, assim. Antes eu era mais cautelosa, antes eu era mais. Gente, mas aqui no meu, o meu meter o louco ainda é muito não louco, porque eu era muito certinho. Então, eu quero deixar isso claro. Mas, porque, né, assim, né, não quero incentivar ações não pensadas. Mas eu realmente acho mesmo, assim, eu penso muito mais assim. Sei lá, eu tenho muito mais. Porque também emendei, né? Eu tive o luto 2018, 2019. Aí veio 2020, quando eu já estava me curando assim, do luto, que a saudade é eterna, mas o luto realmente, graças a Deus, ele passa, que é tipo uma doença. E aí veio a pandemia. Então, assim, quando chegou a pandemia, eu já estava assim, pronta para viver e ainda tive que esperar mais ainda. Então, agora, assim, eu não consigo esperar mais. O que eu puder fazer para agora. A gente foi, né, criado no Colégio Batista, eu sou crente, você também é, né? Enfim, crente progressista, quero deixar claro. Mas aí eu tenho um versículo na Bíblia que eu amo, que é aquele alegra-te, jovem, no dia da sua mocidade, antes que venha o mau tempo e você pense, não tenho nele contentamento. Porque o dia que você não tem contentamento, uma certeza você tem que ele vai chegar, entendeu? Ele vai chegar para todo mundo, entendeu? Graças a Deus tem um monte de gente que nunca passou pelo processo de luto, aleluia, que Deus abençoe, que demore muito tempo. Mas assim, fato é que a menos que a pessoa morra jovem, vai acontecer para todo mundo. Exato. Uma pandemia, ninguém estava imaginando, mas doenças na família, tarará, pode acontecer com outras pessoas. Então, assim, tem tantas catástrofes que estão na esquina, à espreita, e a gente não faz ideia, e às vezes a gente passa um dia perfeitamente bom. Acho que é isso que quer dizer, né? O dia da sua mocidade. Porque você está com tudo certo, está saudável, as pessoas que você ama estão saudáveis. E às vezes você está sofrendo. Eu sofria de antecipação por bobagens, assim, que hoje em dia, isso pelo menos eu acho que eu realmente consertei e me ajudou muito a pandemia. Assim, eu não. Isso eu não faço mais, e se eu tiver com vontade de fazer uma coisa, eu tendo a fazer. Assim. É, é isso. Eu achei legal você falar dessa questão do Dia da Mocidade, mas hoje somos mulheres de 40 plus, né? Sim, claro, exato. Como que você está lidando com essa questão do envelhecimento? Menina, muito louco, assim, porque Um parênteses, eu, eu te acho hoje mais jovem do que aos 20. Mioti, Sim, sim. você. Eu também. Eu mesmo. Eu acho que eu também sou mais jovem hoje do que quando eu tinha 20 anos. Então, menina, eu acho assim, primeiro Porque que assim, 30 eu com era uma certeza. jovem um pouco estranha no sentido de, por um lado, fui muito jovem mesmo, essa coisa mesmo do kibutz, peguei carona em Israel e adorava a minha época da faculdade, quando eu via já estava em Ouro Preto, tem essas coisas assim, que eu realmente vivi minha juventude, mas eu sempre fui muito preocupada, sabe? Eu era preocupada, ai, tem que trabalhar, aí estava trabalhando, aí tem que crescer, aí estava crescendo, aí quero mais uma coisa, aí não podia dormir 8 horas. Eu era bem maluca, assim, com essas coisas de trabalho quando eu era mais nova, que foi algo que eu fui melhorando realmente ao longo do tempo. E então, assim, tem isso, assim, a agonia que eu sentia ao crescer, assim, eu não tenho isso mais. Eu tenho algumas agonias, mas bem poucas, assim, eu tô bem de boas em relação a quase tudo agora. Assim, sempre tenho que melhorar, mas eu me sinto uma pessoa mais feliz, assim, mais tranquila mesmo. E eu continuo com muito sangue no olho para conseguir as coisas, para fazer o que eu quero, e quero muitas coisas, ainda tenho muitos sonhos. Mas é isso, assim, eu não tenho mais tanta aflição, então acho bom. Mas como que eu tô lidando com o envelhecer? Assim, olha, a única coisa que eu penso em relação a isso quero ter saúde, quero ter dinheiro. O resto, assim, eu não penso muito, assim, claro que eu quero, né, ser bonita, quero, mas assim, eu não sinto ainda tanto, claro que eu sinto alguma coisa física e tudo, mas eu não sinto tanto assim, sabe? Então também isso pode ser sei lá, tem gente que é super jovem e tem cabelo branco, eu não tenho cabelo branco, tenho tipo 3 fios de estimação, eles estão aqui, no mesmo lugar há muito tempo. Então, eu não sei direito, assim, sei lá, eu uso botox, uso, mas sei lá, é porque assim, existe muito essa pauta e essas coisas são muito femininas, assim, essas coisas de trazer a questão, o homem não fala sobre isso, sabe? O Não, homem tá lá pensando em outras coisas, em tipo conquistar o mundo, e eu não tô de jeito nenhum desfazendo. Eu sei que não é só pauta
também, assim, né, tão forte, tudo, você está falando de outras coisas, mas eu não estou de jeito nenhum desfazendo de quem escreve sobre isso muito, assim, constantemente, tudo mais, muito constantemente hoje, né, mas constantemente, que é conhecida por isso, mas é que para mim não é meu assunto, entendeu? Tipo, não me interessa tanto, assim, o que eu quero dizer é que, assim, o meu sonho é envelhecer como um homem, no sentido de, assim, ainda ter todos os direitos e todos, sabe, assim, minha luta como feminista, que é muito mais, assim, o jeito como eu vivo na sociedade, em quem eu voto e como eu posso influenciar, como eu posso contratar, como eu posso, né, assim, no meu microcosmos eu tento fazer minha parte, eu vou lá nas passeatas, mas isso é um recorte muito pequeno, o dia a dia que você pode fazer talvez algum tipo de diferença, mas o jeito como eu olho para isso, para o envelhecer ou para o que quer que seja, é que eu quero envelhecer como um homem, entendeu? Com direito a ter sexualidade, a me sentir bonita, a ocupar espaço na sociedade, a ter sonhos, a ter novos projetos, entendeu? A poder escrever sobre temas de relevância no mundo, na sociedade, ou pelo menos que seja para mim, se for caso de um romance, né? O romance é o que interessa para você. Não ficar escrevendo sobre o direito da mulher a ter cabelo branco, o direito da mulher a ter folga não sei quando, sabe? Assim, eu entendo que isso é importante, eu acho que a gente tem que lutar por isso como política pública, mas o que eu não quero é escrever sobre assunto de mulher ou debater assunto de mulher. Eu sou uma mulher e eu luto para, como mulher, como mulher, a gente possa discutir os assuntos do mundo, entendeu? A crise climática, que tem a Marina Silva, que é a mulher que encabeça isso, que é uma referência disso no mundo, e o Brasil é um país tão importante, com tantos biomas, e que pode fazer diferença. Então, assim, imagina só que desperdício que ia ser a Marina Silva ficar escrevendo sobre ter cabelo branco, sabe? Eu acho, assim, eu não quero de jeito nenhum ofender ninguém, mas o que eu quero dizer é que, assim, eu acho que está muito aquém da nossa capacidade, entendeu? Ficar falando, não usa salto. Beleza, usa ou não usa salto, mas ninguém, sabe, assim, eu gosto de roupa, eu gosto de estética, assim, mesmo fisicamente, eu gosto de produtos de beleza, tarará, mas não a ponto de conversar sobre isso, assim, sabe? Assim, de conversar sobre isso com as amigas, sim, mas de trazer isso para o âmbito público. Eu acho que, assim, a gente lutou muito para chegar no ponto de ter um microfone na mão. Quando coloca o microfone na nossa mão, a gente tem que aproveitar a oportunidade ao máximo para fazer o máximo de impacto possível, assim. Enfim, Não, é assim que eu quero envelhecer, entendeu? Eu quero envelhecer com os direitos de envelhecer como um homem, assim. A gente olha um homem e acha um homem lindo, um homem de 60 anos. Eu quero isso, assim. Eu sonho com uma sociedade assim, entendeu? Que eu me sinto uma pessoa muito, assim, aquelas, né, bem doida, mas assim, é mesmo, eu me sinto desejável hoje em dia. Mas eu espero continuar sendo, porque isso também é parte do que é ser mulher e do que é ser humano, entendeu? Você ser desejada. Não como uma menina de 20 anos ou como uma menina de 30 anos, mas como uma mulher de 40, e espero que também depois com uma mulher de 50 e depois com uma mulher de 60. Como um homem pode ser, entendeu? Então, acho que essa que é minha esperança, é essa aí. Não, e eu acho muito legal isso que você fala, que não é porque você é uma jornalista e uma escritora mulher que você vai escrever somente por esses assuntos que estão nesse recorte de gênero. É isso que a gente não vê homem escrevendo sobre ser homem, né? Homem escreve sobre porque tudo, né? eles A eles é franqueado escrever sobre qualquer coisa e serem os especialistas. Eu lembrei de uma coisa agora, eu fui fazer era um Terra de Minas sobre alguma coisa de arqueologia numa igreja histórica, sei lá, não lembro nem a cidade, mas eu estava lá nessa cidade. Saudades você no Terra de Minas. Eu sei que você cumpriu o seu bom caminho e quis sair, está fazendo outras coisas incríveis, mas eu adorava te assistir nesse programa específico. O Terra de Minas era algo que eu realmente amava fazer terra. Dava para ver. Tanto que o que eu faço hoje, né? Às vezes eu faço alguma viagem legal quando eu estou fazendo Terra de Minas. Adoro. Estou fazendo um Reels, estou fazendo um roteiro e tal. Aí meu marido fala, isso tudo é saudade do Terra? Aí eu falei, olha, do Terra bate uma saudadezinha. Sim, era muito. E era isso um parênteses na história, né? E era um programa também onde eu conseguia trazer muito do meu olhar de pesquisadora. Então, eu conseguia pegar um tema ali, que às vezes era um tema de restauração de uma igreja, por exemplo, e conseguia trazer camadas de problematização histórica, social,
que num jornalismo de 2 minutos, numa entrada ao vivo, é impossível. Exato. Então, o Terra me permitia acessar a semiótica, trazer umas análises, que era muito legal. Mas aí eu lembro de uma vez que eu fui fazer esse Terra, que era sobre... Não, eu estou tentando lembrar onde que era, Congonhas? Acho que era Congonhas, na igreja de Congonhas, ali com as obras de Aleijadinho, estava tendo uma restauração, era isso. E aí, na hora que eu cheguei para cumprimentar, tinha um homem e uma mulher ali, e aí a mulher virou e falou assim, você me cumprimenta... Não é que ela falou que me cumprimenta primeiro. Eu não lembro qual foi a ordem que eu cumprimentei, mas ela quis deixar muito claro que ela era a líder da equipe, e não era o homem, que na realidade ele era funcionário dela. Sem querer, até a gente tem esse olhar, né? Eu sei que eu não fiz isso, porque na minha pauta estava o nome que a minha entrevistada era ela. Ok. Só que ela já estava tão preocupada em se colocar nessa posição, né, de falar, olha, eu estou falando aqui de arqueologia, eu sou uma mulher, me cumprimenta primeiro, fala comigo, que ela já foi colocando dessa forma, aí eu não vou nem lembrar o nome dela. E eu falei, doutora, né? Eu falei, doutora, imagina, não, eu sei que você é a líder da equipe, o seu nome está aqui, e vamos ali, vamos falar então sobre arqueologia. E foi lindíssima, né? Foi um Terra muito bonito, foi um trabalho maravilhoso, adorei gravar ali com ela, foi legal demais, tanto que eu tirei umas fotos que eu até levei para um trabalho do mestrado na época, foi muito legal. Mas eu acho que é muito bacana quando você se firma dessa forma e você fala assim, olha, eu vou continuar escrevendo sobre o que eu quiser, independentemente do meu gênero, independentemente de quem eu sou, independentemente de qualquer outra coisa, porque a gente não questiona isso para o homem, né? A gente não faz essas coisas para eles. Eu vejo muito pelas colunistas de jornal, assim, a Folha de São Paulo, que é o jornal que eu mais leio na vida, ele tem Todas agora, né, que é uma plataforma para ter notícias para mulheres. Eu, sinceramente, tem quase um ano, acho que eles colocaram no ar, eu acho isso um absurdo, assim, que é, para mim, ofensivo mesmo, assim, eles têm conteúdo para criança, conteúdo para adolescente e conteúdo para mulher. Ou seja, o resto do jornal é de quem? O resto é para quem? Tipo assim, a gente é leitora qualificada, entendeu? Quem foi que disse que eu quero saber sobre... E outra, por que um homem não pode saber sobre planejamento familiar? Por que isso aí tá lá no Todas? Que loucura que é essa, entendeu? E aí vai falar de Botox, para mulher, e aí vai falar de guerra do conflito israelo-palestino, aí é lá para todo mundo, para os homens, aí vai falar da dor das mulheres no conflito, vai colocar para as mulheres. Que loucura que é essa, assim? Eu reparo muito, assim... adoro, né, colunistas maravilhosas e tudo, mas eu realmente, tirando política, que é uma seara, assim, que nós temos ótimas mulheres que são comentaristas de política tradicionalmente no Brasil, né, e é muito louco isso, como que uma vai fazendo, aí vem a tradição e é consolidado, mas tirando política e alguma coisa de economia também, as outras searas, elas são muito mais exploradas em relação a artigos de opinião por homens. E as mulheres tendem realmente, assim, isso é uma leitura que eu faço assim para mim mesma desde muito tempo, assim. Aí vai ler tipo TPM, menopausa, usar ou não usar salto, deixar ou não deixar o cabelo branco, cultura do estupro. São todas essas questões muito importantes, mas que ou elas deveriam então ser tratadas na esfera geral, ou então também, e me preocupa isso, esses assuntos eu acho que eles tomam o espaço da pauta das mulheres que escrevem em grandes veículos, etc., e elas acabam não escrevendo sobre outras questões da nossa sociedade, fazendo com que, de novo, a análise da sociedade recaia sobre os homens, assim, né? E é isso, assim, o meu feminismo, até estava falando isso, né? Que a mulher fez questão de se posicionar, de falar, olha, eu sou aqui a chefe da equipe. Eu tendo, assim, a agir realmente, assim, agora eu vou ser meio jovem mística, não tão jovem mística, mas é que, assim, eu realmente acho que existe uma energia feminina, um jeito feminino de fazer. Não quero fazer com soco na mesa, se precisar muito, posso fazer, se for o último recurso, posso usar esse recurso, mas pretendo não usar. Prefiro fazer do meu jeito, mostrar do meu jeito que eu estou ali, que eu sou especialista em um assunto. Por exemplo, o caso, né, do conflito Israelo-Palestina, em relação à cobertura desse assunto, eu sou uma especialista mesmo, assim, eu estudo isso desde quando eu fiz TCC da faculdade, tem 20 anos, quase. Então, assim, tem muitos, muitos anos. Então, eu tendo a me colocar desse jeito, mas tendo também a ser mais sutil, assim, nessa... Acho que a nossa geração já tem essa outra possibilidade, assim, de fazer isso de um jeito mais sutil, mais suave, não precisar tanto
pegar pesado, né? Acho que as mulheres vieram antes de nós, elas tiveram que fincar ali umas estacas e fazer de um jeito mais forte. Mas é isso, assim, eu realmente escrevo. Não quero escrever de mulher para mulher, eu quero escrever de Sabrina, que é um ser muito específico, único, com todos os seus defeitos, qualidades, etc., idiosincrasias, etc., que é uma mulher, que para mim é uma parte fundamental, óbvio, da minha identidade, mas eu quero escrever dessa pessoa para pessoas, sabe? Assim, nunca me interessou escrever de mulher para mulher ou falar de assuntos ditos de mulher, porque é isso, assim, eu sinto uma curiosidade ardente pelo mundo e pelas questões que moldam o nosso tempo, e não ficaria feliz escrevendo sobre TPM. E como que foi ser uma mulher cobrindo uma guerra? Você sentiu Foi esse muito especial. peso aí dentro desse recorte de gênero? Olha que interessante, quando eu estava lá, até um site fez essa matéria, depois uma revista quis fazer, mas aí como nenhuma de nós éramos eu não vou falar os nomes porque eu não sei os sobrenomes, é feio, mas era eu para Band, uma pessoa cobrindo para Record, uma mulher também, e uma outra mulher também cobrindo para Globo, então foi muito legal, assim, eram 3 mulheres. E aí acabou que uma revista também da Editora Globo ia fazer, mas não fez porque nenhuma de nós conseguiu entrar em Gaza, e até hoje nenhuma de nós conseguiu entrar em Gaza. Eu coloquei meu nome e também não consegui, sei que elas também, não sei não, mas imagino que elas também devam ter colocado. Mas foi muito interessante, assim, a única coisa que eu senti em relação a isso é porque na Cisjordânia, como está sem nenhum, não tem turista, não tem nada, eu não me senti confortável para dormir lá, porque o que eu tinha era um fixer, né, que era um homem, que era um faz tudo, assim, né, que a gente fala, né, ele dirigia, ele traduzia e tudo mais, e, e aí se eu fosse dormir lá, eu ia dormir num lugar sozinha, que eu me senti realmente, não é por nenhum tipo de preconceito, assim, poderia ser num outro lugar, mas especificamente lá eu me senti insegura porque os hotéis não tinham ninguém, assim, então eu ia dormir sozinha, eu não queria que soubesse que tinha uma mulher lá dormindo sozinha. A gente sabe que por uma questão religiosa, não é todo mundo que é religioso, né, todo mundo tem esses valores, mas você viajar sozinha, uma mulher pode não ser bem visto, e eles podem entender uma coisa de você que não é, enfim, enfim, pode gerar algum tipo de violência. Eu fiquei com medo, essa é a verdade, assim. Então isso aconteceu. Aconteceu de eu estar à noite na Cisjordânia, mas eu voltava para o outro lado sempre, onde estava num hotel que tinha muita gente, que eram os hotéis de Israel. Eles estão com a população que foi evacuada das áreas de risco, eles estão nos hotéis. Então tá tipo um funcionamento de lotação quase normal, só que não com turistas, com as pessoas que são os deslocados internos, né? Para mim foi o único senão. Fora isso, eu me senti muito respeitada, assim, no jornalismo. As mulheres são uma força, né, muito grande, assim, é uma das profissões que, mas de novo, né, quando você vai ver os chefes dos chefes dos chefes, uma vez eu entrevistei o Humberto Eco, e Humberto Eco não, meu Deus, o Domênico De Masi, adoraria ter entrevistado o Humberto Eco, mas Eu não já tive ia essa falar, chance. eu já ia falar que Adoraria, chique. adoraria, não, eu entrevistei o Domênico De Masi, que eu também amava, É e chique ele também. falou assim, quem é? Ele falando sobre machismo, assim, né? Que como que a gente ainda está atrás e embaixo nessa pirâmide e tal, no mundo do trabalho também. Ele falou, quem é a sua chefe? Eu era mais otimista na época. E eu falei, é uma mulher. Aí ele falou, tá, e quem que é o chefe da sua chefe? Eu falei, é um homem. E ele, o chefe do seu chefe? É um homem. E o darará. No final das contas, era tudo homem. Então, enfim, nem sei porque eu falei isso, me perdi aqui. Ah, não, tá falando do jornalismo. O É. jornalismo ainda é um ambiente, né, que um campo profissional em que temos muitas mulheres muito bem-sucedidas, etc. Então, não senti dificuldade em relação a isso, não. Foi só nesse dia lá, na Cisjordânia, que eu preferi ir embora e voltar do que dormir lá. Quais são os sonhos da Sabrina depois de ter feito já tanta coisa? Você já fez coisa demais. Eu era obrigada, eu era workaholic no começo, então realmente, assim, tem que confessar que assim, eu era meio louca, então dava tempo de fazer muita coisa, enfim, porque eu não dormia, né? Mas agora eu durmo. Mas enfim, o meu sonho é ser lida, é o sonho da minha vida inteira. Eu quero muito que as pessoas leiam os meus livros, assim, quero tocar as pessoas com as minhas palavras. Tem outras coisas que eu faço, por exemplo, agora eu fiz esse documentário, quero muito que ele seja visto e tudo mais, mas é diferente, assim, eu não sei, um dia acho que foi Simone de Beauvoir que disse que ler, que ela escrevia para ser amada. Muito louco, né?
E eu realmente acho que para mim é uma coisa que está interligada com a outra, assim. Eu realmente coloco muito assim do meu valor próprio, assim, sabe? Eu coloco o meu melhor, o meu próprio amor, assim, ali, e eu espero muito que as pessoas recebam isso e gostem disso. Para mim faz muita diferença. Eu tenho muita vontade de ser lida, de verdade. E a gente já viu aqui, ó, esse livro aqui né, que são essas frasezinhas fofas. O Último Kibutz, que é um romance, e aí entra o livro do Ronaldo Fraga, que você estava ali como o quê? Como uma ghost? Como é que foi essa construção do livro com o Ronaldo? Não, eu sou entrevistadora, no livro aparecem as minhas perguntas. Tem um livro que eu amo, que é o Conversas com o Woody Allen. De novo, né? Mais uma pedra na minha cabeça, que eu sei que o povo cancelou o Woody Allen, gente, eu não cancelei ele. Desculpa. Enfim, eu adoro esse livro. E eu ficava pensando, gente, esse jornalista, ele é muito sortudo. Tipo, ele fez um livro com o Woody Allen, cobrindo toda a carreira do Woody Allen. Então, cada capítulo é um livro. E no final eles ficaram amigos. Então, você vê claramente como que mais pro meio do livro em diante, eles ficam mais íntimos e a entrevista fica muito mais legal. E no meio de tudo, o Woody Allen começa a indicar para ele discos de jazz, já que ele é, né, um jazzista, o próprio Woody Allen. E eu pensava, gente, esse livro é a coisa mais maravilhosa do mundo, eu queria fazer, assim, tá feito, né? E não que se não tivesse feito, eu teria esse acesso ao Woody Allen. Mas aí um dia eu fui fazer uma aula com o Rui Castro, aqui em São Paulo, eu morava em BH ainda, eu vim para fazer 4 aulas. E ele falou alguma coisa que me deu um clique na minha cabeça, eu pensei, nossa, uma pessoa, porque eu também sou apaixonada pela cabeça dele, pelas criações dele, mas não era amiga, só conhecia, não era amiga, é o Ronaldo Fraga, e acho que com ele super renderia um livro nesses moldes. Propus para o Ronaldo, ele aceitou, e fizemos, e é isso, viramos amigos, todo meu... Eu já ia te perguntar isso. desenho... Eu já ia te perguntar se o final da proximidade com o Woody Allen não rolou, mas se com o Ronaldo rolou, deu match ali, né? Rolou. E assim, e é muito engraçado, assim, porque lembra daquele desenho O Mundo de Bob? Não sei se você lembra, que o menino pensava, ele viajava. A minha vida é um grande mundo de Bob. Eu vejo um negócio, eu tô ali sonhando, imaginando. E aí, nesse caso, o meu mundo de Bob deu muito certo, que o Ronaldo virou, assim, uma das pessoas mais queridas da minha vida, um amigo, um mentor, um amor. Então, é isso. E o livro é um produto disso, desses 9 anos que a gente ficou fazendo, atrasou por causa da pandemia, depois atrasou um pouco mais porque a gente demorou a fazer a última entrevista, e a gente lançou ano passado, e eu estou muito feliz, e as pessoas falam que riem, que choram, e é um privilégio, assim, porque entendi que quando você começou aqui falando, né, que você fez o podcast porque você tem conversas muito ricas com pessoas e quer trazer isso para mais gente, era isso que quando eu estava fazendo, que eu já estava tendo essas conversas com ele por causa do livro, né, mas eu ficava feliz pensando, ai, que bom, algum dia isso aqui não vai ficar só para mim, vai para os outros também. E é isso, e foi, e tá aí, agora o livro existe. Tem mais algum projeto literário na gaveta? Nesse fantástico mundo de Bob? Eu quero escrever sobre a guerra atual entre Israel e Hamas, quero escrever sobre as repercussões dela em Israel, porque daí é o jeito mais honesto de fazer. O Hemingway falava, né, para você escrever uma frase sincera, assim, a frase mais sincera que você puder, e eu tiro essa lição, tem realmente, literalmente, o lance da frase sincera funciona mesmo, mas também sobre você escrever sobre aquilo que você entende, e do lado de Israel eu entendo. Então eu quero, claro que toca, né, na experiência dos palestinos, porque, como eu digo, já disse antes, né, eu estou muito também condoída e quero muito que isso tudo acabe, mas é isso, os israelenses, eles são, né, vários são meus amigos, são meus amores, são meus conhecidos, são meus ex-vizinhos, o meu ex-chefe, o meu atual chefe também, na verdade. Então, assim, são pessoas que estão muito presentes na minha vida e uma sociedade muito complexa na qual eu vivi e convivi e convivo até hoje. Então, acho que eu posso decodificar melhor isso. Então, é um livro que eu quero escrever, estou escrevendo, estou começando, está surgindo. E como é que surgiu essa aproximação com Israel? Porque você não é judia, ou você Não é sou judia? judia, não sou. Surgiu assim, meu pai é um homem de muitos interesses, assim, ele tem uma influência intelectual sobre mim muito grande, de vários pontos, assim, não só esse. E aí ele era muito apaixonado pelo Oriente Médio, por Israel especificamente, falava sobre esse assunto, tarará. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, surgiu a segunda intifada, que foi o levante palestino, né? A primeira intifada, ela foi conhecida por ter sido a pedras, né? Eles jogavam pedras, era esse tipo de revolta. A segunda vez foi com homens-bomba, principalmente. Então era
uma destruição avassaladora, assim, em pizzaria, mercado, boate, restaurante, casamento, e eram, assim, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, foi uma coisa horrível, de fato. E aí eu estava na faculdade e morriam, muitos israelenses morriam também, muitos palestinos morriam, mais palestinos, tinha também a repressão de Israel contra esse levante. Acontece que, assim, saía muita coisa na imprensa que eu considerava que não estava certo, ou que poderia estar melhor. Aquelas bem... É bem estudante de jornalismo, né? Que todo mundo que estuda jornalismo tem esse quezinho, assim, de ai, faria melhor. E Então, aí eu ficou tava bom, lá, né? mas é uma Essa árvore. arrogância da juventude. Mas, de qualquer jeito, assim, eu comecei a escrever meus trabalhos sobre isso. E o pessoal começou a falar sobre, para odiar ou para elogiar, o que quer que fosse. Mas tudo que a gente quer quando a gente está fazendo jornalismo é que a matéria surta efeito, né? Faça com que gere conversa e tal. E aí eu continuei escrevendo sobre isso. E, de certa forma, esse período histórico ter coincidido com a época que eu estava na faculdade e com o meu grande senso de justiça, assim, que eu sempre fui meio, não, mas o negócio também não está certo, porque o que eu fiz foi estudar, inclusive, o texto e tudo, mas quanto às fotos, em 2 meses de matéria no estado de Minas, que depois eu trabalhei lá e tal, todas as vezes em que os israelenses eram retratados, eles eram retratados com homens de terno ou de farda de exército. E não tinha nunca mulher nem criança, embora também morressem na época crianças e mulheres, entre os israelenses civis em geral. E do lado dos palestinos eram sempre mulheres e crianças e tal, civis. Então, eu fiz lá atrás isso e é meio que eu tenho uma continuidade com o que eu faço hoje em dia, muito louco, né? Como alguma coisa pequena ou que tinha de tudo para ser passageira pode se prolongar na sua vida e moldar mesmo, né, seu futuro, assim. E aí começou aí, concomitantemente, eu tinha amigos que tinham morado em kibbutz e eu achava assim, não é possível que isso existe de verdade, um lugar idílico, assim, e era verdade, então eu fui lá e morei, e aí também escrevi matérias, depois morei em Jerusalém, aí escrevi como freelancer, e fui ficando, assim, foi Você se, assim que eu... você se considera uma mulher corajosa? Ah, eu acho que sim, sabia? Eu acho que sim, nem digo porque teve até um dia, da primeira vez que eu estava lá, eu não tinha cinegrafista, né? Da segunda vez eu tive. Agora em janeiro eu tive, né? Mas na guerra, em outubro de 2023, ano passado, eu não tinha. Então eu ia com o meu telefone e um tripé. Era tipo assim, eu e meu tripé contra o mundo. E aí teve o Biden, foi lá, né? E até não foi depois para a Jordânia, porque tinha rolado aquela fake news lá do hospital, que depois até ficou provado que não foi Israel que fez o bombardeio. No final nem foi no hospital, foi no estacionamento do hospital, mas enfim. Naquele meio daquela confusão, o Biden foi a Israel, ficou lá, sei lá, 6 horas, e teve o cercadinho do Biden, eu estava lá. Na cara dura também, porque eu estava sem o DPO, que é uma credencial que você tem para cobrir em Israel. Eu estava sem, mas eu meio que entrava no meio, entrava com os outros. Se você fizer uma cara muito assim profissional, ninguém te para, sabe? Aí eu estava lá no cercadinho e não dava para ver nem o poro do Biden, né? E aí era a galera assim com aquelas câmeras da American Press, da Reuters, enfim, só falta pegar do outro lado da parede, assim, mas o resto tudo a câmera faz. E eu lá com o meu telefone, e tinham muitos jornalistas indianos, assim, não sei por que motivo, mas tem muito indiano no mundo, né? E lá também tinha muito indiano, e muito, muito, muito. E eles lá também, né? Com colete, com câmera, com tudo. E eu tava lá, simplesinha, com o meu telefone. E aí eles passaram, jogaram o cercadinho dos jornalistas um pouco para trás e meio que deu aquela reconfiguração. Tem sempre uns espertos e mais o povo de audiovisual que, coitados, agora eu entendo, se eles não passarem lá na falta de educação que seja para pegar a imagem, eles ficam sem nada, né? Eu já estava pegando só, a gente já estava pegando só os seguranças. Imagina se não pega nem isso, não tem matéria. Aí eu finquei meu pé e o meu tripé e falei, não vou sair daqui. Aí eu até, o cara lá, que era o correspondente lá, um dos indianos, olhou para mim meio com uma carinha assim, eu falei com ele assim, ai, desculpa, é porque eu tô fazendo pro jornal e tal. Aí eu falei, aí eu até dei uma assim, bem humilde assim, né? Eu falei, é porque eu tô com esse telefone, mas eu tô fazendo pro jornal. Aí ele foi muito fofo, ele falou assim, mas o mais importante você tem, que é coragem. Então eu achei muito legal assim da parte dele e fiquei assim pensando, é verdade. Eu acho que sim, eu acho que eu sou corajosa. Em áreas da minha vida, algumas eu não sou e não fui, e tento ser. Por exemplo, eu não fui muito corajosa na minha vida sentimental ao longo da minha vida. Por quê? Até ao contrário, até.
Porque eu tinha dificuldade de deixar as pessoas me verem como eu era de verdade, eu tinha, assim, talvez você também, talvez você entenda isso, assim, mas você namorou com seu high school sweetheart, assim, né? Então é outra história, assim. Mas eu, apesar de ser bagunceira no colégio, etc., eu sempre fui muito certinha, assim. É o meu, e mesmo que minha mente, assim, progressista, assim, eu acho que as pessoas fazem as escolhas individuais delas, elas têm direito e deixa elas viverem a vida delas, e mesmo a consequência do que quer que seja, eu sou muito livre, assim, nesse sentido, mas eu mesma vivo uma vida muito normal e, assim, minhas escolhas, embora eu não seja uma pessoa conservadora, as minhas escolhas, elas tendem a ser mais conservadoras porque é o que eu quero mesmo. Mas, diante disso tudo, eu tinha muito, assim, não sei, ficou meio colado em mim, talvez, uma coisa de ser muito certinha ou muito perfeitinha. Eu tinha isso quando eu era mais nova, assim. Eu não sei, acho que isso me atrapalhava um pouco de mostrar as minhas maluquices, sabe, assim, meu outro lado. Eu não sei direito explicar, assim. Fiz muita psicanálise para entender que, no final das contas, era um tipo de covardia e de hesitação, sabe? E é isso, assim, faz parte do meu meter o louco também ser mais corajosa nessa área. Você sente essa cobrança de você profissionalmente ter feito tantas coisas e essa covardia, essa falta, não gosto da palavra covardia, mas a falta de coragem na vida sentimental, em algum momento ela virou uma cobrança? Eu sinto, e aí também isso é outra coisa que para mim era um problema. Olha que louco, porque assim, como na vida profissional eu tenho muito essa coragem, sou muito aberta e tudo mais, então, sei lá, tô lá, peguei meu tripé e fui, tarará. As pessoas, talvez, assim, eu fui entendendo com o tempo, assim, que existia uma expectativa dos outros, no caso, né, homens, de eu também ser meio despachada, assim, na minha vida pessoal, assim. Só que na minha vida pessoal eu sou super romântica e lenta e, sabe, assim, é outro... Tipo assim, a gente é muita coisa junto ao mesmo tempo, né? A gente não é uma coisa só, ninguém é uma coisa só. Então, eu acho que tinha uma discrepância, assim, na percepção externa e eu não sabia muito conciliar isso. Eu não sabia muito mesmo, assim. E o que eu acho é que não tem mesmo como conciliar e que tem, o único jeito é você deixar as pessoas te conhecerem. E é isso, assim, né? Não tem. Eu acho que não tem como fazer um embrulho que caiba tudo, assim. Às vezes as coisas são conflitantes e deixa ser mesmo, assim. E eu nunca sabia muito, eu ficava tentando conciliar e não conseguia nunca, assim. Então, Eu acho que esse pacote que vendem pra gente, que é possível ter sucesso em tudo, ele muitas vezes ele é injusto, porque o tempo todo a gente vai ter que fazer concessões, né. sim, sim. Então Ah, e não também tem isso. porque eu vejo que na verdade é uma questão de gestão de tempo. Se a gente for É, pensar as 24 horas que a gente tem no dia, e as 24 horas são muito subjetivas para cada pessoa, uma pessoa que passa 5 horas no transporte público no dia não tem as mesmas 24 horas de quem está em home office, não tem que pegar exato, outra exato. história, É. mas eu penso muito nessa questão da gestão do tempo. A gente tem horas contadas, e você não vai conseguir colocar sua energia num monte de coisas, alguma coisa vai se perder nessa distribuição de horas. Eu acho que tem isso, e também tem outra coisa que também tem a ver com o tempo, mas que é uma viagem além, talvez, que é assim, é que eu não acho que a gente amadurece linearmente. Ai, gosto dessa discussão, vai, A gente aprofunda, gosto. amadurece certas áreas mais do que outras. E, sei lá, é igual, sei lá, talvez a sua genética ou mesmo sua condição social, tarará, faz com que você pareça ter uma idade X e não a Y, ou que você sofreu na pele uma grande perda, tarará, e que faz com que, de alguma forma, emocionalmente, assim, ou mesmo empaticamente, assim, né, que você parece que amadurece, assim, 20 anos em um, que você passa a ter outro tipo de misericórdia mesmo pelo outro, assim, que talvez, mesmo que você tentasse exercitar isso sem você ter essa perda, talvez você não chegasse nesse ponto. Também tem isso em outras áreas, seja na área como... Tem gente que sabe, assim, que é mais criança para sempre em relação aos pais, tem gente que já amadurece mais cedo em relação a isso, tem gente que amadurece mais cedo em relação a relacionamentos, né, da ordem afetiva, homem-mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, enfim. Enfim, aí acho que é isso, assim, a gente não amadurece tudo de uma vez, mas a nossa faceta, a nossa... Não, até um poker face aqui. Mas a nossa máscara social que mais
é mais visível na sociedade é a do trabalho. Então, existe muita expectativa para que você seja em tudo como você é no trabalho. E é injusto, assim, porque às vezes você é desse jeito no trabalho e na gestão da sua própria casa, você é tipo um adolescente de 18 anos que deixa o leite acabar, entendeu? E assim, e com entrevistas e tudo, eu realmente, graças a Deus, eu vivi minha vida fazendo muitas entrevistas e tal, eu realmente constatei isso nos outros também, entendeu? As pessoas não são essa no trabalho é mais fácil você aparar as arestas e ser uma pessoa completa sabe? É mais fácil. Em todo o resto é muito mais difícil. Então existe muito mais caos. E eu sou uma pessoa realmente que sou muito caótica, mesmo assim. Então, então eu acho que isso também é outra falácia, talvez, assim. Tem isso que você disse das 24 horas do dia, né? Do 365 dias do ano. E tem a outra coisa que é a nossa própria vivência mesmo, assim. A gente viver é difícil, assim, né? É ótimo, é maravilhoso, mas é difícil. Você assistiu, meu Deus, Pobres Criaturas? Não, tô doida para ver. Ah, eu quero. Nossa, sério, veja. Ai, que coisa linda. Eu Eu vi o acho que, assim, discurso maravilhoso da Emma Stone ganhando, né, o ela é Oscar de melhor atriz, maravilhosa. assim. Gosto muito do trabalho dela, mas eu não assisti Mas ainda. que E adoro o Mark filme. Ruffalo também, quero ver. Nossa, eu chorei tanto vendo aquele filme, porque eu tive, assim, epifanias, e eu até conversei com as minhas amigas, e elas tiveram uma visão diferente da minha, e eu tinha lido bastante sobre antes de assistir, e muita gente viu como essa questão de uma mulher livre incomodar, ou, enfim, a sexualidade, a liberdade feminina mesmo, né, de virar seu próprio eu e tal, mas sim, tem isso tudo, mas eu vi muito mais como uma pessoa vira ela mesma e o tanto que o mundo é um lugar horrível, mas também maravilhoso. E também tem fome, e aí tem as praias, e aí tem os livros, e tem as pessoas, e tem o amor, e tem o sexo, e tem as relações que você não entende, né, o conflito que no caso dela era tipo, com o criador, assim, digamos, né, que é o God, que até tem esse nome, mas que poderia ser um pai ou uma mãe. Então tem até uma hora que eu fui anotando no bloco de notas escuro, assim, do jeito que saía, eu falei, vou anotar que eu não consigo. É que tem uma hora que ele fala, você é sua própria mãe e sua própria filha. E aí, na história do filme, as pessoas vão entender que isso é também literal, mas mas subjetivamente nós somos também isso, assim. E é por isso que a gente tem estágios de amadurecimento que eu estava falando agora há pouco, diferentes em diferentes áreas, porque você tem uma área que você ainda é a filha, e você tem a outra área que você é a mãe, sabe assim? Então, eu acho que é tanto assim sobre a exuberância de viver, e ela não posso falar que isso também é meio spoiler, assim, da cena final do filme, mas no final das Não contas conta que ela, eu vou não vou assistir. contar, exato, no final das contas ela comenta assim, sobre o quanto que viver é maravilhoso, assim. E nesse maravilhoso não é maravilhoso de felicidade, é maravilhoso também de infelicidade. É um maravilhoso onde cabe tudo, assim. E, ai, nossa, eu fiquei muito apaixonada por esse filme e acho que é isso, assim. O que eu vejo, Sabrina, dessa nossa conversa, né? Porque eu falei aqui no podcast não são entrevistas, são conversas completamente que a gente vai lá atrás, vai no fundo e fala de um monte de coisa ao mesmo tempo, e você fala, eu sou uma pessoa caótica, que na verdade você abraça seu caos. Abraço meu caos, porque também se eu não abraçar meu caos, eu vou ficar em constante briga comigo mesma, assim. Eu sou mesmo caótica, eu sou tagarela, eu sou mais para desorganizada do que para organizada. Eu tento me organizar porque não tem como, né? Assim, você precisa ser organizada na vida. Mas não é natural para mim, assim. E eu, tipo, tenho, né, as ideias de fazer as coisas e eu gosto muito de fazer, de executar. Então, é isso, assim. Às vezes, para você fazer algo, você precisa de uma dose boa de caos, né? Porque se você for pensar mesmo, fala, nossa, não vai dar muito trabalho. Mesmo essa coisa do documentário lá, né, no meio da guerra. Aí você fala, se eu fosse uma pessoa mais organizada, se eu fosse falar assim, não, primeiro deixa eu fazer um curso de roteiro de cinema, de documentário, de guerra, deixa eu estudar isso aqui. Eu ia falar, não dá para fazer, não, é muito difícil. Só eu e o cinegrafista, em 10 dias, filmar isso tudo. Tudo bem que eu também tinha filmado um pouco gravado, né, em outubro. Mas você fala, não vou fazer. Mas porque eu não olho direito, eu só fui lá para a reunião com toda a convicção e falei, nossa, eu acho que a gente devia fazer tarará, tarará. Na hora que eu tive a resposta, eu falei,
meu Deus, é isso que eu faria agora. Agora se vira e entrega. Agora eu tenho que fazer, exato. E aí é não dormir, né? Perder sono pensando, eu sou doida. Mas é isso, aí no final rolou, com muita ajuda de muita gente, porque até tava falando com meu pai, nossa, agora eu entendo, porque no final do documentário desce o crédito tem 300 mil nomes, assim. É porque é muito trabalhoso, meu Deus. E eu fui muito ajudada, total, enfim, nem só ajudada, trabalho de equipe mesmo, assim. Mas acho que é um exemplo, assim, sabe? É nesse caos, e aí é isso. E aí o meu quarto lá do hotel era uma grande loucura também, que aí no meio da noite eu tinha que ler um negócio, aí pedia o povo para imprimir, colava na parede. Então é isso, assim, acho que o caos, ele é o ambiente fértil da criação, né? Então, como eu adoro criar, não tem como eu não abraçar meu caos. E como que você não deixa o seu caos te engolir? Primeiro que às vezes ele engole mesmo, né? Mas tirando isso, eu acho que assim, aí são bons métodos de gestão mesmo, assim. Aí tem tipo a necessidade, né, que é uma boa forma de te educar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que precisa trabalhar para minha vida, assim. Então, eu tenho, mesmo que eu seja caótica e tudo mais, eu tenho que estar nos meus compromissos, eu tenho que chegar na hora, eu tenho que estar arrumada, eu tenho que ter lido as coisas antes da reunião, então tem isso tudo. E tem também, mas o que eu faço, o que eu gosto de fazer, que é mesmo quando eu estou fazendo uma viagem a passeio mesmo, assim. Eu nunca sou aquela pessoa que cronometra as coisas para, sabe tudo. Eu, sei lá, eu tenho um lugar que eu quero ver por dia ou alguma coisa do tipo, e o resto eu realmente abro espaço, eu deixo um espaço pro que eu não posso prever, entendeu? E acho que nisso surge muita coisa legal na vida, assim, entendeu? Eu acho que é o jeito que eu tenho de deixar o caos ali se manifestar. Eu deixo é igual aqueles muros assim, que agora não sei nem se tem isso mais, mas teve uma época, sei lá, nos anos 2000, o povo escrevia espaço reservado para os senhores pichadores, tipo uma ironia, assim. É tipo isso, eu deixo um espaço para o caos, assim. Então não é nem eu vou deixar ele tomar conta de tudo, porque não pode, mas também eu não deixo ele lá reprimido, que senão eu acho que eu ia perder muito. Me indica um livro, um autor que você gosta, algum livro assim que na sua jornada foi importante para você. Eu vou indicar um para você, que é uma mulher corajosa, uma jornalista corajosa que abriu mão de uma parte de algo para poder abraçar outras muitas partes, né? Assim que é assim que as coisas funcionam. Quando eu saí de redação, eu estava na Veja BH, né? Eu tinha entrevistado, acho que 1 ano ou 2 antes, a Mônica Waldvogel, e ela falou que o livro que ela estava lendo na época, e ela me indicou, ela falou, leia esse livro. E eu não li na época da entrevista, por algum motivo, sei lá. E depois eu estava saindo da VG e eu não sei se eu reli essa entrevista, se eu lembrei disso, se eu vi em algum lugar, mas eu lembro que eu comprei esse livro que se chama A Escada e a Espiral. É da Karen Armstrong, é uma mulher que inclusive tem um livro que chama Jerusalém, uma cidade, três religiões, que ela é uma pessoa que estuda também Israel, enfim. E nesse livro, ela conta que ela ia virar freira, ela estava fazendo um noviciato, e ela teve uma crise de fé mesmo e largou isso. Você já leu esse livro? Não, tô Então tá. Então vou mentalmente ele já contar. acabou de entrar no meu carrinho da Amazon. Ótimo, ótimo. Aí, então vou contar para você e para os outros. E aí ela tem essa crise de fé e tudo, ela fala, não, não quero mais ser freira. Só que o tempo que ela ficou confinada no convento foi a época de tudo, assim, revolução sexual, pílula, Beatles. Então, quando ela saiu de lá, ela era tipo um ET, o mundo era outra coisa totalmente diferente, e ela era uma quase freira. E aí ela foi viver as coisas, eu não lembro se ela foi para Cambridge ou Oxford, gente, acho que era Cambridge. Enfim, mas aí ela foi para o campus universitário e começou a experimentar um monte de coisas e foi virando quem ela queria ser e não mais quem ela não queria ser, que era a freira. Só que o livro chama A Escada e a Espiral, porque ela até coloca um poema do T.S. Eliot no começo, A gente porque já vou ela comprar agora, não vou nem não vou nem Ai, esperar. amo. Quando você está Porque contando, eu vou comprar. ela acredita que a vida não é uma linha reta, você vai vivendo e deixando as coisas para trás. Assim como também, muito louco, anos depois, um rabino em Safed, que é a cidade da Cabala lá em Israel, me contou, falou a mesma coisa, fez a mesma analogia. A vida é uma escada espiral. Então você volta aos mesmos pontos que você deixou, só que você não está exatamente no mesmo ponto, você está acima dele já, você também já deu mais passos e ele ficou para trás, mas não só para trás para sempre, mas você tem retornos, né? Você só é outra pessoa, mas você retorna.
E aí, não sei se vai servir dessa forma, cada livro toca uma pessoa de uma forma. Quando eu deixei a redação, eu estava muito afim mesmo de sair para fazer outras coisas, Acabei de e comprar. eu... Ai, amo, aí depois me fala, por favor. E quando eu saí de redação, eu estava muito afim de sair tudo, e eu não senti uma tristezinha de saudade dos meus amigos, tudo, mas assim, foi uma coisa muito assim, adeus. Mas aí quando eu fui lendo esse livro, que foi 2 anos, não, foi bem quando eu estava saindo mesmo. Mas à medida que eu fui vivendo depois, eu fui vendo que eu tinha um certo luto, porque aquilo era uma grande parte da minha vida, da minha identidade. As pessoas me viam daquele jeito, eu também me via daquele jeito, e eu tive que aprender a me ver de outro jeito e, consequentemente, ensinar as pessoas a me verem de outro jeito. Mas, e aí é que está a questão, eu acho, é que a gente nunca deixa de ser quem a gente é. Quem a gente foi, a gente ainda é. Só que a gente também vai ser outras coisas. Ao mesmo tempo, vão ser novas camadas, entendeu? Não é uma camada que substitui a outra, uma camada sobrepõe a outra, mas você continua sendo. E eu, com o tempo, eu senti muita paz nisso, pelo fato de eu ainda ser aquela pessoa, ainda ter aquele olho de repórter, ainda ter aquele coleguismo de redação, mesmo sem trabalhar em redação. E uma prova disso para mim foi esse trabalho agora que eu fiz na Band, que eu não esperava nunca, entendeu? Mas é isso, assim, as coisas que a gente foi, elas sempre são. E é por isso que eu amo esse livro. Eu quase chorei aqui agora. Oh. Quero encerrar te perguntando, o que é coragem para você? Olha, eu acho que uma vez eu escrevi isso. Para mim, coragem é uma voz no meio das suas costelas dizendo, vai. Acho que é isso. As duas chorando, as duas tagarelas. Gente, não tinha a menor chance de a gente ser tranquila no colégio. E não tinha a menor chance dessa conversa não ter sido caótica. Eu estou pensando aqui o nome desse episódio, todo episódio chama Coragem para alguma coisa. Qual o nome você daria para esse episódio? Coragem para? Vou deixar você batizar esse episódio. Não sei, coragem para abraçar o caos, talvez, não sei. Se eu te falar que eu tinha pensado exatamente nesse nome, você acredita? Ai, meu Deus, Iana, olha que loucura, né? Mas é muito doido, porque a vida adulta é isso, né? Eu tenho tão poucas chances de te ver e de conversar com você, mas eu gosto tanto de você. E é isso, assim. Me explica porque eu tô chorando agora? Também gosto. Sabrina, quero te agradecer por essa conversa, assim, tão caoticamente boa. Eu acho que as pessoas caóticas, elas vivem num não lugar, né? A gente ocupa um não lugar, assim, porque o tempo todo a gente tenta se encaixar em espaços, em lugares, em rótulos, e é difícil a gente quer ter muito chapéu. Eu quero ter um chapéu agora, quero ter outro chapéu depois, e acaba que é muito difícil para essa figura da mulher, que a gente quer ser muita coisa, e a gente usa, né, cada hora a gente está com um chapéu diferente, e quando a gente se assume, a gente abraça o caos, porque você abraçou seu caos, e é lindo, é inspirador te ouvir, né? E você ia falando, eu estava olhando aqui também ao mesmo tempo a sua estante, vi um Tolstói aí atrás, muita coisa legal, assim, vida de escritora aqui do lado, e eu vejo que cada livro desse é um chapéu que você usa, e você transita muito bem por todos esses lugares, de forma muito intensa em alguns momentos, menos intensa em outro, e sendo essa pessoa que você é da verdade desde sempre. Então, que conversa gostosa, que conversa bonita. Fiquei lembrando de quando a pandemia estava, né, naqueles momentos em que, assim, abriu o restaurante de novo, e eu te chamei para a gente tomar um café, a gente foi no Café com Letras. Sim, amei. E eu falei, ai, vamos conversar, e sentamos e conversamos, e o tempo parecia que não era suficiente, assim, para caber isso tudo, mas é esse resultado de duas pessoas caóticas, tagarelas, conversando e não diagnosticadas, né? Exato, vou deixar esse mistério aí. Exato. Obrigada demais pelo seu tempo, viu? Ai, obrigada, eu amei. E não se encaixe, Ana, não se encaixa, não. É igual aquela música dos Titãs, eu não vou me adaptar, eu não vou, tipo assim, nós vamos até o fim, não vou me adaptar. Não, e terminando esse episódio completamente caótico, indo e voltando no tempo, falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, uma atropelando a outra, que a gente encerra esse episódio de hoje, com a coragem de abraçar o caos. Sabrina, mais uma vez, muito obrigada. Gente, semana que vem tem mais. Aqui tem textão. Amei, obrigada, querida, um beijo.